dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de aula, né? Hoje é terça-feira, dia 29 de junho, está terminando o nosso mês de junho, não é verdade? Bom, e hoje nós vamos fazer atividade de matemática da página 118 até a página 124. Eu acho interessante, para nós começarmos a falar do assunto que nós vamos tratar aqui, que vocês tenham uma régua. Pode ser aquelas réguinhas de 30 centímetros, pequenininha mesmo, que vocês vão, acho que, conseguir visualizar melhor o que a professora vai estar falando, tá bom? Bom, em que nós vamos falar então? Nós vamos falar de centímetro e metro, que são as unidades de medidas padronizadas. Lembra que nós falamos nas últimas aulas de matemática, das medidas não padronizadas, né? Que eram aquelas medidas não certinhas, que não dava para a gente saber ao certo o tamanho, que era o palmo, polegada, passos. E aí nós vamos entrar em uma das medidas padronizadas, que é o centímetro e o metro. Então vamos lá. O centímetro, que nós podemos representar com cm, e o metro, com a letrinha m, são unidades de medida de comprimento padronizadas e muito usadas no dia a dia. Observe na régua abaixo o comprimento destacado. Cada um desses comprimentos representa 1 centímetro. Então, nós vamos falar sobre o centímetro e o metro. O centímetro é uma unidade de medida menor que o metro. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma régua. Se vocês tiverem a régua aí nas mãos de vocês, vocês também podem observar que cada risquinho deste aqui, do 0 até o 1, eu tive 1 centímetro. Do 1 até o 2, eu vou ter outro centímetro. Do 2 até o 3, outro centímetro. Então, na régua, eu consigo ver os centímetros através dessas marcaçõezinhas aí, aqui eu tenho 0 centímetros, depois eu tenho 1 centímetro, depois eu tenho 2 centímetros, 3 centímetros e assim por diante. Se observarmos o metro, veremos que ele está subdividido em 100 centímetros, ou seja, o metro é igual a 100 centímetros. Como assim, professora? Bom, comecei a contar lá, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 90, 91 centímetros, 92 centímetros, 95 centímetros, 100 centímetros. Quando eu chego nos 100 centímetros, eu consegui chegar a 1 metro, que 100 centímetros é equivalente a 1 metro. Tá bom? Então, a hora que eu tiver 100 centímetros, opa, cheguei no 1 metro. Já posso transformar ele em metro, tá? Aqui embaixo, nós temos esse metro articulado, normalmente usado, né, para construção de casa, enfim. E aqui também é a mesma coisa, tá nos mostrando que também, do 47 ao 48, eu tenho 1 centímetro. Do 48 ao 49, eu teria outro centímetro. E assim por diante, certo? Ah, professora, mas uma régua maior e uma régua menor, o centímetro é do mesmo tamanho? Sim, porque são unidades de medidas padronizadas, certo? 1 centímetro aqui e 1 centímetro lá no Japão é a mesma coisa. Esse instrumento de medida é chamado metro articulado, né? Como a tia disse. Ele é muito usado por pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas e diversos outros profissionais. Além da régua e do metro articulado que você conhece, existem outros instrumentos de medidas com subdivisões em centímetros e metros. A mesma coisa. Então, nós temos aí, a fita métrica, que ela é também um outro instrumento para nós medirmos centímetros e metro. E temos, né, a trena. Também podemos observar centímetros e metro através dela, né? Na trena,
nós podemos identificar, além dos centímetros e metros, uma outra unidade de medida de comprimento, que é a polegada. Ela equivale a aproximadamente 2,5 cm, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Mas também na trena a gente consegue observar isso. Mas o que nós vimos aqui? Que nós temos a régua, o metro articulado, temos a fita métrica, temos a trena, que a gente consegue observar tanto centímetro quanto metro. Aí vem, ó, agora, utilizando uma régua, um metro articulado, uma fita métrica ou uma trena, então vocês podem usar uma dessas coisas, tá? Acho que normalmente vocês devem usar a régua, mas podem ser um desses 4. Realize algumas medições e anote as medidas obtidas. Então, vocês vão pegar a régua ou a fita métrica, que seja, e vocês vão medir essas coisinhas que estão pedindo aí, ó. Comprimento de um lápis. Então, vocês vão pegar um lápis e vão medir quantos centímetros. Opa! Temos um lápis. Vocês vão medir e vai colocar aqui. Depois, vocês vão medir a altura de vocês. Quantos metros e quantos centímetros vocês têm? Comprimento do braço de um colega. Pode ser o comprimento do braço do papai, da mamãe, né? Porque nós não estamos na sala de aula. Comprimento da mesa do professor. Pode medir também o comprimento de uma mesa aí da casa de vocês, né? Porque nós não estamos em sala. Largura da mesa da sala do professor, ou seja, em pezinho, qual que é o tamanho da mesa que vocês mediram aí na casa de vocês. Largura da sala de aula, pode medir a sala ou a cozinha, ou o cômodo que vocês estejam aí. E o comprimento dessa mesma sala, tá bom? Se você não tiver nenhum outro instrumento, além da régua, vocês podem ir lá na página 125, ó, vou me dar aqui para vocês, que aqui está ensinando a fazer o metro, tá bom? Que caso vocês tenham uma medida de régua muito pequena e vocês querem fazer um metro grandão, tem aqui como construir um metro, tá bom? Bom, mediram tudo bonitinho, vamos para a página 120. 2. Ligue um instrumento mais apropriado para cada medição. Então, nós temos aqui a fita métrica, a régua e a trena. Para eu medir a cintura do João, para eu fazer uma roupa para ele, o que eu uso aqui? Qual que é o instrumento mais adequado? Isso, a fita métrica. Por quê? Porque ela é mais manuseável, mais molinha. Usamos a fita métrica para fazer roupas, tá bom? Dimensões da sala, para eu saber o tamanho da sala. A trena, né? Porque é um instrumento de medida maior, onde eu consigo obter mais que 1 metro nele. A régua é muito pequenininha, então me daria mais trabalho. Já a dimensão do livro, ou seja, o tamanho do livro, eu consigo medir com a régua, porque são objetos padronizados mais ou menos que o mesmo tamanho. Na 121, observe as medidas e complete com os números adequados. Bom, gente, sabendo que a cada 100 centímetros nós temos 1 metro, vocês vão responder esse daqui, ó. Por exemplo, 140 centímetros, eu tenho quantos metros e 40 centímetros? Se eu tenho 140, então eu tenho 1 metro, porque eu tenho 100, e os 40 centímetros que me sobraram. 135, bom, eu tenho 100 e o 35. Então, eu tenho 1 metro, que é o 100, e os 35 centímetros. 220 centímetros, eu tenho 2 metros e quantos centímetros? 200 é os 2 metros e os 20 é os 20 centímetros. E vocês vão fazer os restos, tá? Complete com os números mais adequados o bilhete que Marina escreveu para a avó dela. Bom, então vamos lá, ó. Querida vovó,
Já medi a mesa que você pediu. Ela tem 100 centímetros de largura e eu aprendi na escola que essa medida é o mesmo que... A cada 100 centímetros eu tenho quanto? Isso, 1 metro. De comprimento, a mesa possui 200 centímetros, que equivale a quantos metros? Bom, se 100 é 1, 100 mais 100 eu vou ter 2. Então, eu teria 200 centímetros, que equivale a 2 metros. Como o tecido que a senhora irá comprar para fazer a toalha tem 1,40 m de largura, cada lateral da mesa sobrarão aproximadamente... Bom, se ela vai comprar um tecido deixa eu ver aqui quantos centímetros de largura, tem 100 centímetros, tem 1 metro de largura. O tecido que ela vai comprar é de 1,40 m. Bom, vai ficar sobrando 40 centímetros a mais aí. Então, a cada lado, eu posso colocar 20 centímetros de cada lado. Para que sobre essa mesma medida no comprimento da toalha, será necessário comprar 240 centímetros, que é o mesmo que 2 metros e 40 centímetros. Um beijo de sua neta, Mariana. Certo? Bom, na 122. Observe as diversas linhas feitas à mão livre, sem utilizar a régua. Estime o comprimento em centímetros de cada uma das linhas e anote no quadro abaixo. Bom, então vocês têm aí, ó, a linha azul, vermelha, verde, rosa e cinza, né? Vocês vão primeiro colocar uma medida estimada, ou seja, o que é estimada? É uma medida que vocês acham, só de olhar assim, quanto vocês acham que tem essa linha azul? Tem 10 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros, vocês sem medir, tá? Vocês vão colocar a medida que vocês acham, na medida estimada. Depois, com a régua, aí vocês vão voltar com a régua e vai medir ela com a régua. E aí, na medida real, vocês vão colocar a medida realmente que ela tem. Por exemplo, a linha azul. Eu acho que ela tem 10 centímetros, foi minha medida estimada. A medida real dela, a professora mediu ela aqui, ela tem 8 centímetros. Então, vou colocar aqui na medida real, 8 centímetros. Diferença, ou seja, qual foi a diferença que houve entre a minha medida estimada e a minha medida real? Eu coloquei 8, eu coloquei 10, mas ela tem 8 centímetros. Então, foi uma medida de 2 centímetros a diferença entre o que eu achei e o que ela realmente é, tá? E assim vocês vão fazer com as outras cores de linha também. Bom, agora, sem utilizar a régua, recorte 5 tiras de uma folha de papel sulfite ou de jornal com as medidas fornecidas no quadro abaixo. Depois, meçam-as com a régua para verificar se sua estimativa de comprimento das tiras correspondente ao que foi pedido. Então, vocês vão pegar folha de sulfite, folha de caderno já que vocês não usam mais, ou uma folha de jornal. Sem medir, vocês vão recortar tiras de acordo com essas medidas que pediu aqui, ó. Por exemplo, na letra A, largura menor que 2 centímetros e comprimento de 8 centímetros. Depois, numa outra tira, oxe, sumiu a palavra. Depois, numa outra tira, vocês vão recortar uma largura entre mais ou menos 3 e 4 centímetros de comprimento e entre 10 centímetros e 13 centímetros. A largura entre 3 e 4 centímetros e o comprimento entre 10 e 13. Então, vocês vão observar o que está pedindo aqui e vocês vão recortar de acordo com o que vocês acham que foi pedido aqui numa estimativa de vocês, tá? – 123. Vamos lá. Leia e responda as questões. Bom,
Vamos lá ler esse textinho aqui, ó. A girafa é um animal nativo da África, cuja pelagem é amarelada e com manchas marrons. O que mais se destaca na girafa é seu enorme pescoço, que lhe permite alcançar as folhas das árvores para se alimentar. Os machos podem alcançar até 6 metros de altura e as fêmeas até 5 metros. O filhote da girafa se desenvolve dentro do útero da mãe e pode nascer com uma altura de até 2 metros. Olha só, já nasce bem grandão. E aí vem as perguntinhas, ó. Até quantos centímetros de altura uma girafa macho pode alcançar? Bom, aqui fala que os machos podem alcançar até 6 metros. Se eu for transformar isso em centímetros, eu vou ter 600 centímetros. Isso. Que altura pode ter um filhote de girafa ao nascer? Assinale a resposta correta. Bom, ela nasce com 2 metros. Se eu transformar esses centímetros, 2 metros vai ser equivalente a 200 centímetros. Muito bem. 2. Leia as informações e faça o que se pede. Segundo o livro do Records, conhecido como Guinness Book, o pelicano australiano é uma ave que possui o bico mais comprido do mundo. O bico dessa ave possui de 34 centímetros a 47 centímetros de comprimento. Olha só, é bem grande. Agora, com o auxílio de uma régua, desenhe uma folha de papel, pode ser no caderno, tá? Um bico de 34 centímetros e o outro de 45 centímetros. Se precisar, colhe 2 folhas de papel para obter maior. Então, se precisar, vocês podem usar 2 folhas para fazer esse tamanho desse bico, porque vai ficar bem grande e vocês vão ter noção do tamanho do bico do pelicano que é. E para terminar, 3. Nem tudo o que vemos pode ser reproduzido no papel de tamanho real. Quando desenhamos um prédio, por exemplo, precisamos reduzir seu tamanho real, usando uma medida de comparação. No desenho ao lado, a cada 3 metros do tamanho real, o prédio é representado por 1 centímetro no papel. Assim, a medida real da altura desse prédio é de 15 metros. Com régua, encontre a medida real indicada em cada desenho, sabendo que 1 centímetro na figura equivale a 2 metros no tamanho real. Ou seja, então vocês vão medir esses desenhos que têm aqui, mas vocês vão colocar a medida real. Como assim, professora? A cada 1 centímetro deste desenho equivale a 2 metros do tamanho real. Então, por exemplo, aqui, a hora que eu for medir a minha árvore, eu vou ver que tem 3 centímetros. Mas cada centímetro equivale a 2 metros. Então, se eu tenho 3 centímetros, eu tenho 2, 4, 6 metros. Então, essa minha árvore, ela vai ter 6 metros. Então, vocês vão colocar aí 6 metros. Depois, vocês vão medir o carro. Cada centímetro do carro vai valer a 2 metros. Então, vocês vão ver quantos metros tem o carro. Depois, o avião. Vocês vão ver quantos centímetros tem aí. Cada centímetro equivale a 2 metros. Então, vocês vão colocar quantos metros tem esse avião. 4. Na ilustração abaixo, cada centímetro corresponde a 10 metros do tamanho real do campo de futebol. Escreva o valor da medida real indicada pelas letras A, B, C e D. Mesma coisa. Por exemplo, letrinha A. Vocês vão ver quantos centímetros tem a marcação da letrinha A e cada centímetro equivale a 10 metros, tá? Por exemplo, a letrinha A aqui eu tenho 12 centímetros. Se cada centímetro equivale a 10 metros, eu vou ter 120 metros, tá? Na letrinha B, eu vou ter 8 centímetros, mas cada centímetro equivale a 10 metros, então eu vou ter 80 metros. E aí, vocês vão fazendo as outras medidas, ok? Bom, é bem legal essas atividades, viu, gente? Estimula bastante a nossa cabecinha.
Mas qualquer dúvida pode me procurar, tá joia? Bom final de semana, fiquem com Deus e até amanhã!